Programa Sapiência, com o professor Marcelo Henrique. Estamos aqui para o programa Sapiência, no qual tenho a honra de receber, não ouso dizer que estou exagerado, uma verdadeira lenda viva dos conceitos e dos conselhos que todo empresário deve ter. Augusto Nascimento, o pai do People Branding, uma revolução no conceito de cuidado com as pessoas internas e externas. E hoje nós estamos aqui para entrevistá-lo. Mais uma vez, uma honra lhe receber no programa Sapiência. Sou seu fã, seu admirador. Muito obrigado, é uma honra imensa estar aqui e poder compartilhar algumas coisas com você, com o pessoal todo. Eu é que agradeço. Augusto, vamos começar com o básico. O que é branding? Como a pessoa que nunca ouviu falar esse termo, ou que às vezes ouviu só à distância, poderia compreender o que significa isso? Tem várias formas de se explicar isso, mas eu prefiro aquela que eu chamo de a mais simples. É a compreensão do valor de uma marca. Quando se compreende o que vale uma marca, fica claro para um empresário, para um executivo, para um gestor de negócio, qual é o valor que ele tem nas mãos. Tem uma piada que foi dita nos anos 80 sobre o presidente da Coca-Cola, que disse que se pegasse fogo em todas as fábricas da Coca-Cola na mesma noite, em todos os caminhões que entregam Coca-Cola pelos bares, por todos os estabelecimentos, e que a Coca-Cola amanhecesse totalmente incendiada. Ele mesmo assim poderia ir a um banco qualquer e dizer: eu preciso de tanto para reconstruir a minha empresa em menos de 6 meses. E ele receberia o dinheiro e daria como garantia o valor da marca Coca-Cola. Era a única garantia que ele poderia dar, que tinha valor real e que não tinha a ver com o valor tangível. Hoje, quando a gente fala em tangível e intangível, às vezes vira uma confusão. Sim. Mas a grande questão é que o valor tangível é o valor daquilo que é concreto. Cada dia o valor daquilo que é tangível parece que diminui. E cada dia o valor daquilo que é intangível parece que aumenta, né? No final dos anos 90, foi a primeira vez na história em que a venda de software superou a venda de computadores, o hardware. Então são as grandes mudanças que o mundo vai percebendo sobre o verdadeiro valor das coisas. Então, branding tem a ver com marca. Agora, branding não é simplesmente... Branding é uma coisa que é construída, né? Então, assim, você não faz a construção de uma marca se você não contar com um bom exército, com uma boa equipe defendendo essa marca. Ao contrário, se você permitir que os funcionários detonem o valor da marca, aquilo vai ser posto à perdição. E o que é terrível, tem muita gente que acha que, para que eu vou registrar uma marca? Ora, para proteger a marca. É uma atitude legal, é uma atitude esperta, vamos dizer assim. Sim. É uma atitude que tem que ser tomada com todo cuidado. Se não se cuidar disso, se perde tudo. E se deixar, se permitir, os colaboradores, quando eles saem da empresa, ficam insatisfeitos com a empresa, por algum motivo qualquer, eles vão falar mal da empresa. Eles vão detonar a marca da empresa. Então, a construção é uma construção coletiva. Ela passa por uma visão que eu chamo de internal branding, por uma visão de external branding, e tem o intermediate, os públicos intermediários. Então, quando uma marca, qualquer que seja, eu falei da Coca-Cola, podíamos repetir. Sim. A Coca-Cola novamente. Quais são os públicos da Coca-Cola? Os colaboradores, os funcionários, a diretoria, as pessoas que amam a Coca-Cola, que amam tomar o líquido Coca-Cola, as pessoas que admiram essa marca, e também as pessoas que vendem a Coca-Cola nos bares, nos restaurantes, que vendem esse produto.
todo esse público é um composto geral da marca. No ano de 1988, teve a grande crise entre a Coca-Cola e a Pepsi. Essa crise ela foi violentíssima. Por quê? Porque foi a primeira vez na história do capitalismo em que se percebeu nitidamente qual é o valor de uma marca. Quando a Coca-Cola decidiu que ela ia tirar a Coca-Cola tradicional do mercado e lançar uma Coca-Cola mais simples para competir com a Pepsi, porque ela estava perdendo o território para a Pepsi. Ao fazer isso, eles tiveram uma reação inesperada por parte do público. A reação que eles jamais esperariam que o público o consumidor fosse ficar irritado porque estavam tirando a sua velha Coca-Cola. E o público reagiu assim. Teve passeata nas ruas de Atlanta, onde é a sede da Coca-Cola, com pessoas com cartazes: eu quero minha velha Coca-Cola de volta. E isso é valor de uma marca. É o valor intangível de uma marca. Não se pode brincar com isso. Por isso que eu falo, você tem uma marca, registre-a, mantenha registrada, mantenha protegida. Ela tem um valor incomensurável. Sem dúvida, você falando dessa crise entre Pepsi e Coca-Cola, me faz lembrar daquela propaganda famosa, né, que o menininho tira uma Coca-Cola da vending machine, cai a Coca-Cola, ele coloca no chão e pisa nela para pegar a Pepsi. Houve uma época que tinha esse embate entre as empresas e essa disputa ia para o marketing, para as propagandas. Teve também aquele caso do Monbiju. Sim. E do... qual era o outro, o mais famoso? O Amaciante, não me lembro, mas que tinha essa disputa, que até apresentava os esse é bom, mas o meu é melhor, tal. Isso aí, você acha que poderia ser encarado como um duelo de marcas, de brand, nesse sentido? É um duelo que interessa única e exclusivamente para quem vende publicidade. Não é um duelo que interessa muito para quem vende o produto, para quem vende o produto. Quem vende o produto está interessado no reconhecimento da marca. Sim. O presidente da Coca-Cola, no ano de 1982, reconheceu que a Coca-Cola cometeu um erro. Voltou atrás, largou o erro para lá e fez um discurso na companhia onde ele mostrava para os funcionários o seguinte: por que nós estamos brigando com a Pepsi? Se a Pepsi é apenas o segundo refrigerante, nós somos o primeiro. Por que nós estamos discutindo com eles? Quando, na verdade, o maior mercado nosso não é o mercado de cola, refrigerante de cola, e sim o mercado de bebidas líquidas não alcoólicas. Enquanto nós estamos discutindo entre Coca-Cola e Pepsi-Cola, os chineses estão vendendo chá. Sim. Na Europa, a Nestlé é líder de vendas em água. Então, na verdade, nós estamos perdendo o território brigando a briga errada. Então, essa é uma disputa, é uma competição entre marcas que não interessa. Não interessa nada para a Coca-Cola fazer uma discussão quando a Pepsi apresenta Michael Jackson como cantor e a Coca-Cola vai lá e pega um cantor chamado Júlio Iglesias, que é bem conservador, e bota... Não vai emplacar. O posicionamento da Pepsi é o posicionamento que foi adotado desde sempre, que é a bebida da nova geração. Então essa briga não adianta, só vai levar à perda. São brigas que vão mudando só os seus atores, né? Por exemplo, hoje em dia a briga mais famosa é Apple e Samsung, né? E na verdade eles se complementam, vamos assim dizer. Tem uns que preferem uma marca, outro, mas na verdade se complementam. E tem muitos componentes do outro embarcado na sua tecnologia. Tem componentes registrados, protegidos, negociados. Sim. Sabe? Não... Exatamente. Quer dizer, é uma briga que beneficia poucos, porque nem beneficia o consumidor e nem os próprios donos da empresa. Ora, essa ideia de pensar no valor acima do lucro, de não mirar diretamente o lucro,
você como consultor, como se consegue conscientizar o empresário que o valor gera lucro constante e a longo prazo e não aquela busca imediata por um lucro que pode não ser constante e pode ser apenas efêmero? Olha, é um assunto bastante complicado esse, de que mostrar que, na verdade, a maioria das companhias de origem americana e também de origem anglo tem claramente definido um posicionamento mercadológico de que nós estamos aqui para fazer lucros. E esse posicionamento define tudo que vem abaixo. Então essa discussão é uma discussão que parece que não tem fim entre as escolas, a anglo e a escola ali do pessoal de Chicago, que é a escola que defende o lucro e não simplesmente a questão social, bem-estar, a questão do bem-estar, que são discussões novas. O bem-estar, a melhoria, a qualidade de vida, são discussões relativamente novas. Elas ainda não ganharam a evidência que já poderiam ter ganho. Essa discussão ainda vai acontecer? Vai. Mas as mudanças não vão acontecer a curtíssimo prazo. Tá. E o conceito do people branding, você acha que, pelo fato dele reconhecer a importância das pessoas em detrimento ao processo em si, ele não é um grande avanço nesse sentido de encontrar valores e bem-estar? O conceito de people branding que a gente utiliza e que a gente vem usando e defendendo é o conceito de que você só constrói marca com pessoas. Sim. Você não constrói marca sem pessoas. Você só faz coisas com pessoas, a partir de pessoas. São seus exércitos, são seus times, são os seus, vamos dizer assim, os seus grandes artistas que vão construir a grande obra. E essa grande obra é a sua marca, é a história da sua marca, né? É a história da sua vida, é a história da história. Sim. Sem isso, você não tem valor de marca algum. Sem isso, na verdade, a marca vira uma fantasia, vira uma coisa deletéria, vira uma coisa sem valor. Então, assim, as pessoas é a fonte de reconhecimento do valor de uma marca. Por quê? Hoje é a clareza disso. Olha, quem é que é o dono da marca, na verdade? É o consumidor. É o consumidor que reconhece o valor daquela marca, que prefere aquela marca, que atribui àquela marca mais valor, que prefere comprar aquela marca. Então as pesquisas cada vez mais dão importância para essa figura que é o consumidor, o cliente, o comprador, aquela pessoa que constrói o vínculo por uma preferência dela e não por uma forçação de barra, por uma jogada, por um gimmick, por um jogo, uma articulação. Tem uma campanha muito antiga que a Pepsi fazia, uma campanha bastante antiga que a Pepsi Cola fez nos Estados Unidos, que mostrava um professor e um grupo de alunos andando numa cidade tipo Detroit, uma cidade acabada, já toda detonada e tal. E aí, de repente, um garoto acha uma garrafa de Coca-Cola e chega e pergunta para o professor: professor, o que é isto? E o professor responde: não tenho a menor ideia. Então essa é uma propaganda considerada clássica. Sim. De ironizar a importância do concorrente. Exatamente. E que ela não tem valor nenhum, porque quando um concorrente resolve lançar o seu peso, aí o outro vai sentir. Quando o presidente da Coca-Cola entendeu que a disputa da Coca-Cola não era com a Pepsi, que a Pepsi, na verdade, era uma empresa de salgadinho que também fazia um refrigerante, ele percebeu que ali não era o objeto da briga. A briga seria outra. Seria assim: não, o nosso negócio é a Coca-Cola, sim, sabe? Por isso. E fim de papo. Né? Sim. E nessa linha, até para levar esses conceitos para todo tipo de empresa, não só para as grandes corporações,
você criou as telemensagens, né? Que, na minha opinião, como você me disse que veio de 2017, você já anteviu as grandes tendências atuais, como o TikTok, os vídeos de Reels, de Stories do Instagram, mesmo do Facebook, que são aqueles vídeos pequenos pelos quais há bastante comunicação e alguém passa a sua informação. O vídeo, na verdade, ele vem sendo modificado. O vídeo é uma grande ferramenta do futuro. É a ferramenta que vai harmonizar todas as novas mídias, viram em forma de vídeo. Vídeos breves, vídeos curtos. Por quê? Porque as pessoas têm menos tempo para se dedicar a muitas coisas, então elas preferem ver o vídeo que ela gosta, ela vai ver mais. Sim. Então, são as formas novas de fazer vídeos. Já tem vários livros lançados sobre vídeo, utilização de novos modelos de vídeo, e há uns 10 anos, mais ou menos, se começou a falar sobre quais seriam os novos modelos de vídeo. E não é o vídeo de 30 segundos do comercial de televisão. É um vídeo mais curto. No Japão já se usa vídeo de 5 segundos, 10 segundos há um tempão. E isso vai crescer. Isso vai crescer, não tem como se evitar isto. É a repetição e o encurtamento do vídeo. Essas duas coisas vão estar juntas, vão caminhar juntas. E isso se faz para dentro e para fora. Se faz com o público interno, se faz com o público externo, se faz com o público intermediário. Quando eu falo público intermediário, eu estou falando, por exemplo, um público de uma Tigre, por exemplo. Sim. Tigre tem lá um público que é um consumidor final que compra o produto da marca Tigre. Mas também tem um vendedor balconista que vende o produto da marca Tigre. São vários públicos distintos. Tem um encanador que indica para o seu cliente. Que recomenda, que às vezes ele mesmo faz a compra a pedido do cliente, porque o cliente não vai lá fazer essa aquisição. Sim. Então são vários grupos de públicos diferentes que merecem tratamentos diferenciados. Então são coisas que já estão acontecendo, já estão começando a acontecer, né? E vão modificar, cada vez mais isso vai modificar a forma como a publicidade é feita, a forma como as comunicações são feitas. Certo. E as videomensagens, elas se dedicam para o público interno. Não, então, para os três públicos. Público interno, público intermediário e público externo. Público externo pode ser consumidor final, pode ser um prescritor. Imagine uma situação em que você tenha um produto que é um produto farmacêutico. O médico é um prescritor daquele medicamento. Sim. Então, a forma de se consumir, a forma de se comprar e a forma de se ver propaganda vai ser diferente. Ela sempre vai mudar. Ela vai continuar mudando. E o vídeo vai ganhar cada vez mais espaço. Eu fiz uma palestra no ano de 2018 para o Conselho Regional de Psicologia, onde a gente abordou principalmente essa questão. Quais serão as mídias do futuro? Que em 2030 já vai estar funcionando, a maioria delas vai estar funcionando. A projeção das pessoas que é feita em formato de construção de vídeo visual. Você não vai ter o vídeo mais projetado numa tela, você vai ter o vídeo que ele vem como se fosse uma projeção em cima de uma mesa. Então são coisas que já... Holografia principalmente. A holografia é uma das ferramentas que vai mudar o vídeo. Já está acontecendo holografia em shows, em eventos. Sim. E isso só vai crescer. O vídeo é o formato de fato mais rápido, mais eficaz em termos de até prender a atenção, né? Porque nós temos uma população cada vez mais bombardeada de informações. É muita informação. E de repente aquele que consegue retê-la é aquele que vai receber atenção e logicamente que é o produto que vai ficar eu acho que o fator tem a ver com retenção e tem a ver com a pessoa atribuir importância. Sim. Ela atribui importância e a capacidade dela reter aquela mensagem é muito forte.
E se ela gostar, que aí envolve um outro fator, né, que é a gostabilidade, né? Então, a gente usava, na década de 80, usava a expressão like a business. Eu gosto disso. Se eu gosto disso, eu curto isso. E aí, vai em frente. Então, Augusto, se um empresário que está nos assistindo quer modificar a estrutura da empresa dele, quer se preocupar de fato mais com a sua marca, mais com os seus colaboradores, o seu time e tal, e ele vem contratá-lo para fazer essa análise, para fazer uma consulta, e de repente ele não está disposto ou não tem condições de investir altas quantias nessa consultoria ou mesmo em publicidade ou propaganda. As videomensagens seriam uma entrada neste universo de profissionalização do branding, da valorização das pessoas, da marca? Elas foram pensadas já para isso. Elas podem ser uma forma de entrada. Por quê? Porque elas falam profundamente com as pessoas sobre questões que têm a ver com os interesses delas. Sim. Então, se você pegar as videomensagens, confiança, uma delas, coragem, você tem coragem? Fofoca, acontecem fofocas da sua empresa? Todas essas vídeos, mensagens, elas têm alguma coisa a ver com as convicções que as pessoas têm a respeito das experiências que elas vivem na empresa. E isso pode ser a convicção que ela tem sobre a experiência que ela vive na empresa ou com a experiência que ela tem como consumidor. O que acontece com uma empresa que passa a ter um problema com os consumidores quando o consumidor reclama? Tem uma campanha famosa, foi feita há algum tempo atrás aí, contra a Panam, em função de o pessoal que quebrou um violão que foi por mau transporte. E a empresa foi pichada. A empresa ficou 2 anos sem responder um consumidor que fazia pergunta através de correspondência. 2 anos sem responder, até que o jornal New York Times publicou a matéria desse consumidor que tinha seu violão quebrado. E aí as ações da Bolsa caíram da noite para o dia. Então é o seguinte, não existe empresa que não tenha verba para fazer aquilo que é necessário fazer. O que existe é o seguinte, eu não tenho recurso suficiente para fazer mais do que eu gostaria de fazer. Mas se você está num negócio, está num ramo, você está num negócio, você precisa ter recurso suficiente para brigar com os seus principais competidores. Senão, você está fora de mercado. Essa é a grande questão. E você pode começar de um jeito mais modesto, mais simples, e fazer as coisas de modo mais gradual. Não há problema nenhum quanto a isso. E as videomensagens seriam, então, esse início, porque você também estava me dizendo que o investimento é baixo pelo valor agregado que elas têm, se destinam aí para todos os membros da companhia. Todas as comunidades que eu chamo de empresa, de comunidade de empresa, colaboradores, aí eu estou colocando diretores, gestores, funcionários de todos os níveis, públicos intermediários, que são prescritores, recomendadores, simplesmente pessoas que valorizam determinados produtos, determinadas marcas, e públicos externos, que são os consumidores finais. Então, são 3 públicos fundamentais, onde elas falam a mesma linguagem para todos os públicos. O mais interessante desse público, que eu falei que é o público terceiro, o consumidor. O consumidor, é que você tem nele, às vezes, o consumidor final e às vezes não é o consumidor final. Mas ele é um público extremamente importante porque ele está dando valor para aquela marca. E isso ele faz subir o valor da marca. E aí até uma implicação jurídica. Uma empresa contrata o seu pacote de videomensagens. Como é que são? Antes até dessa pergunta, como são esses pacotes, Augusto?
como que elas são comercializadas? Nós temos um site, um website, hoje chamado People Branding, que a pessoa tem lá toda a informação. Se ela quiser mais informação, ela tem um telefone para ligar. Ela pode falar diretamente comigo, sem problema algum. Pode falar com alguma outra pessoa da rede BBI. Hoje é uma rede de cerca de 50 e poucas pessoas, 50 e poucos consultores. Ela pode falar com qualquer um que tem lá na rede, que ela quiser falar, fazer perguntas, ter respostas. E eu sou o fundador da rede. Se ela tiver dificuldade e quiser falar comigo, pode falar comigo sem problema algum. Eu vou atender com o maior respeito, porque essas pessoas são muito importantes para o meu futuro negócio, para a minha futura visão de negócio. Eu só vou ter sucesso se elas tiverem sucesso com aquilo que elas precisam fazer. Sim. E nessa utilização, elas podem, por exemplo, usar, claro, atribuindo os devidos créditos, numa campanha própria dessa empresa ou não? Porque você disse que também serve para o público final, para o consumidor. Sim. Então, como é que atingiria o consumidor? Usando o próprio vídeo para exibição geral? Por exemplo, quando eu falei do vídeo sobre cigarro, fiz um comentário com você sobre o vídeo de cigarro. Sim. É um vídeo que a gente criou para mostrar para as pessoas que, na verdade, o problema não é a pessoa que fuma, o problema é o cigarro. Sim. O cigarro é que faz o mal. Então, quando a pessoa toma consciência disso, e ela não precisa ninguém influenciar ela para ela parar de fumar. Ela precisa ela tomar consciência de que ela tem que parar de fumar. Sim. Então isso começa a mudar o jogo. Ela que toma a decisão de mudar o jogo. Não é nenhuma outra pessoa. Então, se ela divulga essa mensagem para a pessoa parar de fumar, e ela coloca essa mensagem junto com a marca dela, ela está assumindo um compromisso claro contra aquela política daquela marca que é uma destruidora de consumo, destruidora de mercado. Porque uma coisa é você falar assim, não, eu estou construindo a minha marca, estou construindo um mercado. A minha pergunta é, aquilo que você está construindo constrói valor para o consumidor? Ou ela destrói valor do consumidor? Ou seja, essa questão tem que ser perguntada. O mundo capitalista tem que ser reorientado. Não adianta as pessoas ficarem pensando vagamente. Não, é o seguinte, eu tenho uma empresa, a minha empresa, aquilo que ela faz bem para a humanidade? Contribui de algum modo? Se contribui, está válido. Se não contribui, ela destrói. Se ela só destrói, ela não agrega valor. Ponto. Aí é cada um que tem que se rever o seu próprio negócio. Porque vai ter marcas que vão continuar usando os seus velhos critérios e vai ter marcas que vão surgir com coisas novas, com ideias diferenciadas, com formas de atender melhor, com formas de ser mais positivas. Sim, isso que você fala vai bem ao encontro de um movimento jurídico, da função social das empresas e também da propriedade, enfim, de outros elementos, mas a Constituição de 1988, ela abraçou essa ideia da função social da empresa, que é a ideia de que por trás de uma pessoa jurídica tem vários empregos, tem famílias que dependem, tem os consumidores que irão se promover com aqueles produtos, que irá melhorar de alguma forma a qualidade de vida, né? E depois, na chamada Lei de Falências e Recuperação Judicial, tem uma grande revolução nesse sentido, que é a criação do princípio da preservação da empresa. Na ideia de que o Estado, em que pese tenha que exercer a sua função de fiscalizar, exercer o seu poder de polícia também, e até mesmo cobrar tributos, ele não pode sufocar a empresa, ele precisa preservá-la, porque a empresa é um espaço para fazer bem para as pessoas. Então, veja, isso na área jurídica, que é uma área geralmente mais burocrática, mais engessada até, e que reconheceu exatamente isso que você está dizendo. A grande função das empresas de
trazer bem, de trazer um estado de bem-estar para as pessoas, não só para o seu público interno, mas para o consumidor final. E se as empresas não se preocuparem em fazer o bem, vão aparecer concorrentes delas que vão fazer o bem melhor que elas. Não há alternativa. Houve uma época em que as indústrias faziam muito mal. Havia um fabricante de telha de cimento que fazia um produto que era terrível para o bem-estar dos empregados da área de construção. Mas isso vai sendo cortado, devagarinho vai sendo extinto. O amianto. Exatamente. Também proibido na indústria, pelo fato de ser cancerígeno. E o que acontece é que essas coisas vão sendo extintas. Gradualmente elas vão sendo extintas, porque não há estrutura que seja capaz de preservar isso. Exatamente. Né? Na Índia teve recentemente uma série de atritos entre os políticos da Índia e determinados executivos que usavam os rios, extraíam água e não pagavam tributo sobre isso. Então é um bem público que está a serviço de algumas... Exatamente, poucas pessoas. Muito interessante. Bom, como sabes, poderíamos ficar aqui horas a fio aprendendo com o professor Augusto, que é um palestrante impecável. Acompanhe o programa BBI na TV Erga Omnes, onde semanalmente o professor Augusto traz informações do mundo corporativo, traz conceitos da empresa moderna, conceitos de branding, people branding, né? E também nos sites, como ele nos colocou agora há pouco, está passando no vídeo agora os endereços onde podem ser localizados o professor Augusto, o telefone também dele, porque você, empresário, não vai se arrepender de contratar uma consulta ou uma palestra com o professor Augusto, porque esse foi a conversa de tudo que ele pode trazer para a sua empresa, trazer para a nossa realidade. Então com pesar que temos que respeitar o nosso horário, mas com muita alegria que nós vamos finalizar aqui e conceder um espaço para o professor Augusto finalizar as suas considerações finais. Sempre, mais uma vez, refletindo a nossa alegria, a nossa honra muito grande de tê-lo aqui conosco. Professor, a palavra é sua e agora até o nosso próximo encontro. Na verdade, eu é que gostaria de agradecer e sou grato a vocês todos que dedicaram tempo para perceber esse programa. E agradecer também a você, a equipe toda do programa que está sendo feito, produzido, né? E me colocar à disposição de todas as outras pessoas que queiram ter uma palavra comigo. Estou à disposição. Obrigado. Programa Sapiência, com o professor Marcelo Henrique.